nós escolhemos exercícios do Enem de 2015 e de 2016. Eu sou a Milena Souza. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Bruna. E eu sou a Luana Belo. E nós vamos resolver agora os exercícios. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação de log de 11 na base 10. O tempo decorrido em horas até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de alternativa A, 22, alternativa B, 50, alternativa C, 100, alternativa D, 200 e alternativa E, 400. Bom, eu vou explicar a questão 168 do Enem de 2016, do caderno 5. Bom, hoje a gente nos dá alguns valores que vão ser importantes para a resolução do exercício, como a temperatura inicial, o valor aproximado de log de 3 e o valor aproximado de log de 11. Só que no exercício também fala que ele diminui a temperatura 1% a cada 30 minutos, então em uma hora ele vai diminuir 2%. Bom, aí eu peguei a temperatura em função do tempo. Aí eu coloquei que é igual a T0, que é a temperatura inicial, que multiplica 0,99, que é o 100%, menos 1% que ele falou pra gente, elevado a 2T. Esse 2T, no caso, é os 2% que diminui a cada hora. Bom, a temperatura em função do tempo é 30. O T0 a gente sabe que é 3.000, porque o exercício já nos dá. E aqui eu só copiei o vezes 0,99 elevado a 2T. Só que eu vou passar esse 3.000 para lá dividindo. Aí eu vou cortar os dois zeros e aqui eu vou colocar 99 sobre 100 elevado a 2T em forma de fração para ficar mais fácil. Bom, aqui a simplificação, a divisão na verdade, deu 1 sobre 100, que é igual a 99 sobre 100 elevado a 2T. Aí eu vou colocar o log dos dois lados da igualdade. Então, log de 1 sobre 100 é igual a log de 99 sobre 100 elevado a 2T. Só que o log, quando a propriedade de divisão é a subtração, que foi o que eu fiz aqui. Bom, log de 1 menos log de 100 é igual a 2T, que multiplica log de 99 menos log de 100. Só que log de 1 a gente sabe que vai dar 0. Menos o log de 100 na base 10, quando não tem nada, a gente sabe que a base é 10, vai dar 2. Só que aqui na frente tem um sinalzinho, que eu já deixei menos 2 nesse caso. Que é igual a 2T, que vai multiplicar log de 99, só que nesse caso eu simplifiquei, eu fatorei, né? Então, eu coloquei log de 3 elevado ao quadrado vezes 11, e aqui é o mesmo valor que ali, coloquei 2, mas eu coloquei o sinalzinho para ficar menos 2. Só que, para multiplicação, a gente também tem uma propriedade, que é a soma. Então, esse 2 vai para frente multiplicando, que foi o que eu fiz aqui. 0 menos 2 dá menos 2, que é igual a 2t, que vai multiplicar o 2 que estava elevado, vezes log de 3, mais log de 11, menos 2. Bom, só que o exercício, ele nos dá o valor aproximado de log de 3 e o valor aproximado de log de 11. Aí, então, eu coloquei aqui o valor de cada um. Então, menos 2 é igual a 2t. Eu vou multiplicar o 2 por 0,477, que dá 0,954, mais 1,041 menos 2. Aí, a gente vem pra cá. Menos 2 é igual a 2t. Aí, essa somatória aqui dá 1,995 menos 2. Só que nesse caso, o 2 é um módulo, é a mesma coisa que 2,00. Bom, aí a gente vem pra cá, menos 2 é igual a 2t, que vai multiplicar menos 0,005. Aí, esse 2t, eu vou passar pra cá, eu vou fazer uma distributiva, na verdade. Então, menos 2 é igual a menos 0,01t. Aí eu vou passar para lá esse menos 0,01 dividindo, que foi o que eu fiz aqui. Só que quando a gente divide por centésimo, ele fica positivo. Aí foi o que deu aqui. T é igual a 200, que é a alternativa D. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tem um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciando o jogo,
a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Alternativa A, 9. Alternativa B, 7. Alternativa C, 5. Alternativa D, 4. Alternativa E, 3. Vou falar da questão 150 do caderno rosa do Enem 2015. O exercício pede pra gente ver quais as cartas daqui que são correspondentes a essa carta aqui que é 6/8. Primeiro, essa carta aqui 3/4. A gente vê que na figura tem 4 partes e está pintada 3. E aqui são 8 partes e estão pintadas 6. Então, se a gente dividir essa figura aqui com 8 partes e 6 pintadas, então equivale a 6/8. Então essa carta equivale. 6,8 não é a mesma coisa que 6/8. 6,8 seria 68 dividido por 10. Então essa carta não é. E a gente também pode fazer assim a divisão de 6,8, como 6 é menor, então sempre vai dar um número menor do que 1. Então vai dar 0, alguma coisa. Com isso a gente já consegue cancelar todas as cartas que tem número quebrado maior que 0. Então essa e essa. Agora 4/3. 4/3 colocaram no exercício para bem uma pegadinha, porque 4/3 não é a mesma coisa que 3/4. E se a gente fizer a divisão, não dá a mesma coisa. Se a gente fizer 4 dividido por 3, vai dar 1, e aqui vai sobrar 1. Vai dar, aí põe a vírgula, dá 10. E aqui sempre sobra 1, então vai dar uma dízima. Vai dar, esse número aqui é maior que 0. Então não pode ser essa. Agora 0,75, aí a gente tem que fazer a gente faz 6 dividido por 8. Coloca o 0 aqui, o 0 e a vírgula. Dá 7 e dá 56. Disso sobra um 4, coloca mais um 0 e dá 5. Dá 0,75. Então, essa carta aqui também é correspondente. 34%. 34% não é correspondente porque também 34% seria 34 dividido por 100. A gente não consegue achar esse número. Então, não é 34. 75%. 75% a gente pode fazer. A gente sabe que 75% é 0,75 vezes 100. Isso dá 75%. Então a gente sabe que essa carta também é. Isso dá 3 cartas. 75%, 0,75 e 3/4, que é a alternativa E. O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros, em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 metro quadrado, ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível da água acumulada em um tanque aberto, em formato de um cubo de 1 metro quadrado de área de base, é de 10 milímetros. Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico, com raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros, era de 1/3 de sua capacidade. Utilize 3,0 como aproximação para π. O índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros é de alternativa A, 10,8, alternativa B, 12,0, alternativa C, 32,4, alternativa D, 108,0 e alternativa E, 324,0 Eu vou falar sobre o exercício 178 do caderno rosa do Enem 2015, que pede para saber que o líquido do cilindro que ele dá, quanto que cabe no do cubo. E aí ele passa, que é 1.200 a altura total e 300 milímetros é o raio. E aí a gente já sabe que 1.200 vezes 1/3, que ele fala que é a altura que é o total da capacidade que colocou o líquido. 1.200 vezes 1/3 é 400 milímetros, que é a altura do líquido. Então a gente tem que descobrir primeiro o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que é π vezes r ao quadrado vezes a altura. E o volume do cilindro é 3, que ele passa no enunciado do exercício, que
igualar o volume do cilindro com o volume do cubo, que é o total que tem que caber aqui dentro. Então ele põe aqui para igualar. E aí a gente sabe que ele passa que 1 metro quadrado equivale a 1000 milímetros. Só que, como tem que passar para milímetro, a gente sabe que equivale a 1 milhão de milímetros. E aí fica 10 a sexta, que é a mesma coisa. 10 a altura igual a 108, que é o valor daqui, vezes 8 milímetros, que é o total, que é a alternativa D. Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7,0 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por m igual a 2 sobre 3 log de E sobre E0, sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e o E0 uma constante real positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas no terremoto ocorrido no Japão e na China, respectivamente. Qual a relação entre E1 e E2? Alternativa A. E1 igual a E2 mais 2, alternativa B. E1 igual a 10 ao quadrado vezes E2, alternativa C. E1 igual a 10 elevado a 3 vezes E2, alternativa D. E1 igual a 10 elevado a 9 sobre 7 vezes E2, alternativa E. E1 igual a 9 sobre 7 vezes E2. Eu vou fazer a questão 147 do caderno cinza do Enem 2016. Bom, o exercício ele fornece para a gente uma fórmula e fornece o E1 e o E2, onde o E1 é respectivamente o Japão e a magnitude é igual a 9. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores na fórmula. E aí vai ficar 9 igual a 2 sobre 3 log de E1 sobre E0. O 3 está multiplicando, está dividindo, a gente vai passar para cá multiplicando, que vai dar 27, igual a 2 log de E1 sobre E0. O 2 está aqui multiplicando, a gente vai passar ele para cá dividindo. Aí vai ficar 27 dividido por 2, igual a log de E1 sobre E0. Aí log 27 sobre 2 vai dar 3,5, igual a log de E1 sobre E0. Como o log está na base 10, a gente vai passar ele para cá e vai elevar ao 13,5. Aí vai ficar 10 elevado a 13,5 igual a E1 sobre E0. Como a gente quer descobrir o E1, a gente vai isolar o E1 e vai ficar E1 igual a E0 vezes 10 elevado a 13,5. Ele fornece que o E2 é a China e a magnitude é igual a 7. Aí a gente vai substituir os valores de novo e vai ficar 7 igual a 2 sobre 3 log de E2 sobre E0. Aí a gente vai passar o 3 para cá multiplicando, vai dar 21 igual a 2 log de E2 sobre E0. A gente vai passar o 2 para cá dividindo, vai dar 10,5 igual a log de E2 sobre E0. Como o log está na base 10, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Vai passar para cá e vai elevar ao 10,5. Vai ficar 10 elevado a 10,5 igual a E2 sobre E0. Para a gente poder fazer a relação dos dois, a gente vai isolar o E0 e vai ficar igual a E2 sobre 10 elevado a 10,5. E agora a gente vai usar o que a gente encontrou no Japão, vai substituir o E0 pelo que a gente encontrou na China e vai achar a relação dos dois. Aí vai ficar E1 igual a E0 vezes 10 elevado a 13,5 e a gente vai substituir o E0. Vai ficar E1 igual a E2 sobre 10 elevado a 10,5 vezes 10 elevado a 13,5.